Só que para substituir o glúten de maneira eficiente, a gente precisa agregar outros ingredientes. Tanto ingrediente que vai melhorar a receita, quanto ingrediente que, principalmente se você está começando, ele é um pouquinho necessário ali para substituir o glúten, né? Por quê? Nós temos a farinha de trigo substituída. Só que o glúten, ele é um componente da farinha de trigo que vai dar liga para a massa. Vai ajudar a massa a expandir dentro do forno de maneira uniforme, né? Porque ele forma aquela rede viscoelástica que, né, com a expansão dos gases vai esticando, o seu pão, o seu bolo crescem bonitos. Então a gente precisa usar algum ingrediente na nossa receita sem glúten que faça esse papel parecido com o glúten. E aqui então entram os agentes de liga. Eu não sei se você já ouviu falar deles, mas o agente de liga, que pode ser a goma xantana, o psyllium, a goma guar, o CMC, são todos agentes de liga que atuam de maneira bem similar ao glúten. Então, eles vão atuar formando essa rede, né, ligações aqui entre as moléculas da massa, moléculas de proteínas ali da massa. Essa ligação vai permitir a expansão da massa sem o rompimento dela. Por quê? Quando eu não tenho liga o suficiente na minha massa, as minhas ligações vão se estourarem, vão romperem. Por quê? Porque expandi a massa e eu não tenho força aqui para ligar esses ingredientes. Então, os meus ingredientes, eles estão separados, estão ali homogêneos, mas a partir do momento que eu vou enrijecê-los através do assamento, né, eles vão expandir por conta do gás, do fermento, né, pelas moléculas de água que vão evaporando. Essa massa vai romper porque eu não tenho ligação para segurar. Então, o agente de liga entra nessa função, para segurar a massa juntinha, permitindo a expansão do produto dentro do forno. Além disso, né, o agente de liga, a goma xantana, o psyllium, eles são fibras. Então, eles espessam a massa, eles absorvem os líquidos dessa massa. Quando eu tenho essa absorção, eu mantenho os líquidos dentro da massa. Isso vai me proporcionar também um pão e um bolo mais macio, mais úmido e úmido por mais tempo. Quem nunca fez um pão ali, um bolo que na hora que você fez estava morninho, estava super macio. Conforme ele foi esfriando, ele foi ficando duro, né? Ele vai ficando duro pela falta de líquidos. Então, quando eu tenho um agente de liga dentro da massa, ele mantém a umidade dentro da massa também. E isso proporciona um pão e um bolo mais úmido. Isso é muito importante, principalmente se você está começando a fazer as suas receitas, né? Se você não consegue ali adaptar o seu mix de farinhas, por exemplo, de maneira a não necessitar de um agente de liga, ou seja, somente as farinhas são suficientes para manter os ingredientes unidos, elas vão fornecer a liga suficiente para que o pão expanda dentro do forno sem rompimento da massa, né? Se você tem esse mix muito bem balanceado, aí sim você pode dispensar o uso do agente de liga. Mas se você está começando, se você ainda não tem muita noção de como fazer isso, quais farinhas utilizar, quais outros ingredientes agregar na receita para ajudar a manter esses ingredientes unidos, o ideal é que você adicione sim um agente de liga, tá bom? A proporção do agente de liga é de 1 a 2% de goma xantana, que é um produto bem forte, ele tem a ação bem forte, então ela vai em uma pequena proporção para já ser o suficiente para dar liga para aquela receita, né? E o psyllium também é um agente de liga, só que ele tem a ação mais fraca, né? Então você vai colocar até 4% ali de psyllium na sua receita. Você pode combinar os dois, e aí a proporção vai depender da quantidade pedida na receita, tá? Mas você pode sim combinar. Quando só tem pedindo goma xantana, eu posso combinar um pouquinho de psyllium? Você pode. O que você pode fazer? Ó, a cada 4 gramas de goma xantana, você vai usar 10 gramas de psyllium, certo? É quase, né, 1 para 4. E aí, o que você vai fazer? Se você tira 1 grama de goma xantana, você coloca ali 2,5 de psyllium, né? 1 para 4 não, 1 para 2,5. 2,5 de psyllium, né? Para substituir ali equivalentemente essa quantidade de goma xantana que você retirou da receita. Se você substitui de maneira errada, a sua massa, ela pode ficar um pouquinho farelenta, ou então se você coloca mais, você pode ficar um pouco mais liguenta, mais puxenta. Então é importante você saber a proporção. Só que aí a quantidade vai variar a depender da receita que você está usando, tá? Quando você vai adaptar a receita, né, com glúten para sem glúten, não pede goma xantana, porque tem a farinha de trigo é suficiente. Então você vai usar essas proporções, né? Por exemplo, se você está fazendo uma receita
de bolo que pedem 200 gramas de goma xantana, né? Você vai usar ali uns 2 gramas de... Goma xantana não, gente, perdão. 200 gramas de farinha, né? Se você tem 200 gramas de farinha, você vai, em cima desses 200 gramas, calcular de 1 a 2%, que é a quantidade de goma xantana que você vai usar. Sendo que para bolos, eu não gosto de colocar 2%, porque senão vai ficar muito forte, porque a massa do bolo, ela tem essa característica de ser mais leve, né? Ser mais fofinha, aerada. Se a gente exagera na quantidade de goma xantana, aí a massa vai ficar um pouco mais puxenta, né? Pode ter um sabor residual também. Então é só você calcular essa quantidade de 1 a 2% em cima da quantidade total de farinhas que você está utilizando na receita, tá bom? E aí a quantidade total de farinhas, como eu disse, você pode pegar a referência da da receita com farinha de trigo. 2 xícaras, você adapta ali para 2 xícaras das farinhas sem glúten.